Como apresentado, eu trabalho na V2Com e acho que a V2Com é uma empresa que nem todo mundo conhece. Eu quero dar um pouco de contexto para vocês, para poder falar por que isso aqui é relevante e como é que eu acho que vocês aplicam isso aqui independente da vertical de vocês. Eu trabalho com IoT, a empresa, a V2Com é uma empresa brasileira, 100% brasileira, desde 2002. A gente trabalha conectando equipamentos de campo, onde conectar equipamento de campo é trazer o dado de equipamento legado para um data center. E a gente faz isso para empresas que são muito grandes, por exemplo, distribuidora de energia elétrica, a Eletropaulo, por exemplo, é o nosso cliente. E a gente traz a otimização do uso de dados e recursos a partir desse enablement de IoT nos equipamentos deles. E a gente faz isso usando Java. E um dos motivos que eu gosto bastante de trabalhar lá é que a gente usa Java de ponta a ponta, tanto no equipamento remoto que vai para campo, tanto no data center, a gente usa 100% Java. A gente não usa Scala, não usa Go, não usa Node.js, não usa nada a não ser Java. Então, até falo com o pessoal, tipo, eu sou realmente evangelista nesse aspecto, eu acredito na palavra do Java e vamos com Java até o fim dos mundos. Não é JavaScript, o futuro não é JavaScript, não é Go, não é Scala, não é Java. Você faz tudo com Java, tem 12 milhões de pessoas que acreditam na mesma fé, e Java é o canal, sigam seguindo a palavra do Java. Amém. Então, para ficar um pouco mais concreto, acho que o nosso caso de uso é um pouco mais visível do que a maioria das empresas que trabalham com Java. Putz, a Java normalmente roda no servidor, ninguém vê nada. O nosso roda no campo. Então, se por exemplo, uma instalação num medidor de energia elétrica de uma empresa consumidora de bastante energia, então dá para ver aqui fora a instalação como fica, assim, fica dentro de um negócio fechado e fica para sempre rodando. Esse aqui é um hardware que a gente desenvolve, então a gente desenvolve hardware e software. Eu sou chefe de tecnologia, eu lidero praticamente as duas áreas, mas meu background é de software. Eu sou programador e a gente consegue programar Java aqui embarcado. Então, putz, a Java não dá para fazer embarcado, da IoT tem que ser em JavaScript ou tem que ser em C. Não, você consegue fazer com Java e é um dos motivos que a gente escolheu Java lá atrás. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe nisso. Mas é Java. E além disso, a gente faz nossa própria cerveja. Uma coisa interessante, por exemplo, a IoT é um fato legal. Esse aqui é um trailer de cerveja que a gente tem desenvolvido, habilitado com a IoT. Então aqui vocês conseguem ver aqui a telinha aqui. A gente monitora a temperatura do tap, né, da torneirinha da cerveja, quantas garrafas tem, com reconhecimento a gente consegue ver o peso do barril também para ver se está acabando ou não. A ideia é que a IoT a gente pode aplicar em praticamente qualquer vertical. Esse aqui começou com uma brincadeira um dos nossos diretores e agora é uma coisa que a gente serve praticamente em todos os eventos. Isso aqui foi um evento de um trade show de energia elétrica e a gente leva a cerveja, porque é bem mais legal a cerveja do que mostrar a caixinha, né? E eu falei um pouco da minha empresa. Eu sou o Leonardo, eu trabalho na V2Com desde 2005, então eu fiz agora em maio 14 anos de empresa. Eu vim da Unicamp, eu sou de Campinas e morei nos Estados Unidos, eu estou de volta agora em Campinas. Eu sou um Java Champion, fui nomeado pela questão eu empurro bastante essa questão do Java no embarcado. Eu acho que é uma área muito relapsa do pessoal hoje, mas dá para usar e eu gosto de usar e continuo usando. A nossa empresa faz parte do comitê executivo do Java JCP, que é o Java Community Process, e eu sou o representante. Já fiz meu Spec Lead e estou trabalhando junto com o Otávio no JNoSQL. E a ideia que a gente trabalha com a IoT como eu disse, é uma plataforma 100% Java e a gente trabalha com a IoT em 4 camadas. Uma camada de gestão e monitoramento de dispositivos, que a gente chama de Axon. De integração, gestão de protocolos e treinamento de operações, que a gente chama de WITS, que pode pensar como se fosse um Service Bus, é um nome fancy para um Enterprise Service Bus, onde a gente faz a integração entre os sistemas legados e os sistemas dos nossos sistemas. Então, a gente, o climador de energia elétrica, tem que mandar o dado para algum sistema de bilhetagem, por exemplo, da companhia elétrica, ele passa através desse nosso Service Bus, com protocolos de integração, Web Service, REST, FTP, o que seja. E é tudo em Java, literalmente tudo em Java. Gerenciamento e visualização dos dados de dispositivos que a gente chama de Vision. Isso é o que tem mais a cara de um sistema de web onde você vê
os dados estão chegando dos medidores. E a tomada de decisões automatizadas com Decision. A partir desse monte de dados, você quer tomar ação em cima dele. Então, você consegue, a partir do perfil de consumo de alguém de água, por exemplo, você consegue detectar vazamento. Eu não sei se vocês já sofreram vazamento na minha casa. Hoje eu estou com vazamento, tive que pagar R$600 de água, porque você não vê a leitura da água e tem só um encerrante, um númerozinho lá, que o cara vai uma vez por mês fazer a leitura. Se você, em vez de uma vez por mês, essa leitura você tem a cada 15 minutos, você consegue ver o perfil de consumo. E uma casa, ou uma escola, ou uma empresa consumindo água de meia-noite às 6, provavelmente é um vazamento. Então, você consegue fazer detecções de padrões de consumo, e para ver se é fraude, para ver se é... A mesma coisa que se você vê uma empresa de gelo não consumindo água, como as outras empresas de gelo têm, pô, essa empresa de gelo ela tem que fazer gelo com água, né? Então, você consegue ver se a pessoa está fraudando ou se está com um vazamento. E a gente, como eu disse, desde o começo a gente fez isso com Java, eu saí da faculdade, fui trabalhar lá, praticamente calouro da faculdade, começando com Java 1.4, e a gente fez algumas versões da nossa plataforma, usando Java, de novo, sempre usando Java. E a nossa versão logo anterior, eu não vou falar muito da pré-história, mas a versão que estabilizou e ficou bem em pé, e bem em pé por uns 10 anos. Por isso que aquele negócio, né, se está funcionando no mesh, a gente estabilizou e ficou em pé. Era a definição clássica de monólito, que eu até fui procurar a tradução de monolith. Monólito, eu nem sei se as pessoas entonam certo, mas monólito é uma JVM só para toda stack. Então era a definição clássica. A gente rodava o Java EE 5, Java Enterprise Edition 5, com esses subsistemas aí, o JMS, JB, JPA, o clássico do Java EE 5, quando saiu. Eu, graças a Deus, peguei a migração do 4 para o 5, porque o 4 era um transtorno e o 5 foi bem mais fácil de trabalhar. E aí a gente estabilizou na versão do JBoss 5.1, usando o HornetQ para o JMS e usando o JMX para a gestão dos serviços. E a gente usava bastante a base de dados padrões, evidentemente, 10 anos atrás a gente nem tinha praticamente NoSQL como uma alternativa viável, então a gente suportava múltiplos bases de dados justamente usando o JPA. E a gente tinha bastante limitação, a gente tem ainda com alguns clientes que a gente não migrou, de dispositivos conectados simultaneamente. O que isso significa? Por exemplo, se você tem um religador de energia elétrica, que é um cara que mantém a rede ligada, se vocês já perceberam, às vezes quando vai faltar energia na casa de vocês, a energia pisca uma vez, pisca de novo, depois ela apaga. Isso é um equipamento chamado religador, que ele tenta rearmar, quando dá um curto-circuito na rede, porque caiu uma árvore, por exemplo, ele tenta rearmar, porque a árvore às vezes encostou o galho, deu curto-circuito e depois saiu. Então, se você tentar de novo, você consegue. O equipamento consegue falar com o data center através do nosso link de comunicação, mas para isso ele precisa estar conectado 100% do tempo. Tem um sistema chamado SCADA que gerencia esses equipamentos, e esse cara precisa ter uma conexão 100%, o turnaround time de round trip, né, do comando sair do SCADA, bater no equipamento e voltar, tem que ser em torno de 4 segundos. Então o dispositivo tem que estar 100% conectado. E na arquitetura atual que a gente tinha, monolito, uma VM só, por N questões, tanto de linguagem e tudo mais, a gente tinha um limite de aproximadamente uns 15 mil, 16 mil equipamentos ao mesmo tempo. Se a gente tinha que fazer mais, a gente tem que buscar um outro servidor com uma outra JVM, com outro tudo de novo. Então era bem manual, bem complexo, difícil para instalar, a gente tem que ter uma manual de instalação, instale o sistema operacional desse jeito, faça a configuração permissões de arquivos de segurança, blá, 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 bem passo a passo. E aí o mundo passou, né? Mas funciona, para que a gente quer mexer? Mas chega uma hora que não tem mais suporte a nada, né? Então é isso. Como é que você vai arranjar suporte a JCF 1.2? Não tem como. Todas as bibliotecas que a gente usava praticamente foram paradas. JBoss, a Red Hat não suporta mais. O HornetQ foi doado para Apache, o JMX é uma tecnologia padrão, mas a ideia é que o JSF que a gente usava, o JBoss Sim, por exemplo, também não existe mais. Praticamente tudo que a gente usava não existe mais, então a gente começou a ter necessidades a mais que a gente falou, putz, precisamos migrar essa versão. Então, no ano passado, a gente começou bem em janeiro do ano passado, a gente começou a ver como é que seria uma arquitetura 10.0, assim, uma arquitetura do futuro para durar os próximos 10 anos. E aí a gente começou a passo para trás, assim, o que a gente quer nessa nova versão, né? A gente não quer simplesmente só atualizar a tecnologia, porque acho que isso é besteira. A gente não vende tecnologia, a gente vende solução para os nossos clientes. Então, pensando numa visão não funcional, o que a gente quer? Além do que tem que fazer, que é gestão de computação, a gente quer
alta disponibilidade do sistema. Então, uma coisa que a gente tinha antes, que a gente vai, o usuário quer uma tela nova, um campo novo no cadastro do dispositivo. Tem que desligar tudo, parar, agendar um dia com o COD, aí a Coelba, que é da Bahia, por exemplo, nossos clientes, aí eles falam, não, agora vai ter o carnaval, então tem que passar 2 semanas antes, 2 semanas depois, sem mexer no sistema, porque se o sistema cai, a gente não consegue controlar se tiver falta de energia. Então, é um transtorno, a gente tem que sempre parar o mundo para atualizar coisas pequenas. A questão de segurança sempre foi importante, mas cada vez mais a gente tem que pensar mais em segurança como um todo. Tanto segurança contra intrusão, também como segurança contra confiabilidade, né? A gente tem que deixar essa arquitetura mais robusta e resiliente possível. Sem perder dados, auditando o uso dos sistemas, sabendo se algum usuário mudar uma configuração, por exemplo, qual é a configuração que ele mudou, quem mudou e por que mudou. Ser mais escalável a partir dos números de dispositivos e usuários conectados. E de um jeito escalável, não necessariamente... Colocar uma nova instância não é ruim. Ela passa a ser ruim quando isso é difícil de fazer e difícil de manter. Então, a gente pensou um jeito escalável mais fácil, onde isso realmente seja um jeito mais... Sobe uma nova interface, uma nova instância e segue a vida. Mais fácil de usar para o usuário, isso é uma questão de front-end. Acho que as tecnologias de front-end mudaram bastante desde 2000 e bolinha, lá 2009, 2008 para agora. A gente queria dar um refresco nas caras dos usuários. E essa onda de Cloud Native e Cloud Agnostic, que é realmente fazer uma coisa mais voltada, não necessariamente a ter controle 100% do sistema operacional e do servidor, mas uma coisa que rodasse dentro de containers de terceiros. A gente sempre teve essa vontade de ser independente de vendedor. Acho que um dos motivos que a gente escolheu Java lá atrás, em vez de escolher .NET, por exemplo, é que a .NET, quando começou, ainda praticamente é só a Microsoft, e você está amarrado à Microsoft. Tem outro, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Quem de vocês trabalha com Spring? Todo mundo. Quem trabalha com Java? Já mais do que a média. Normalmente, quando eu pergunto Java, só 2 pessoas respondem. Tipo, a diferença, para mim, grave do Spring e do Java é que, apesar do Spring ser baseado em bastante coisa do Java, o Spring é da Pivotal. É só a Pivotal que dá suporte, praticamente, se você precisar de um suporte de um vendor. Enquanto o Java e o Microprofile, que já vou entrar daqui a pouco, tem muitos mais vendedores e muito mais opções para você trabalhar. Então, essa história do ser independente do vendedor já era bastante, guia bastante nossas escolhas. Como é que a gente conseguiu chegar um pouco da receita do bolo, de como a gente conseguiu chegar nessa arquitetura melhor, nessa arquitetura 10.0. É uma coisa que a Camila deu uma palestra ontem sobre Event Driven Architecture, que é tratar tudo como evento. Se vocês não viram a palestra dela ontem, acho que vale a pena depois do evento ver a gravação. Acho que eu não vou entrar muito no detalhe de como ela é, mas a ideia é que tudo é um evento. O dispositivo conectou, gera um evento de Device Connection Status. Se o usuário fez login, também. Se o módulo mandou uma mensagem, é evento. Tudo é evento. E a ideia é que a gente tem esse evento sendo consumido e transitado, e ele é o dono da verdade, e o fluxo de eventos é o fluxo de dados. A gente tem isso permitiu a gente a fazer algumas coisas como evitar ao máximo ter um ponto único de falha. Eventos são gerados a partir de N sistemas ou N componentes e são consumidos também por N componentes. Além disso, a gente tem que, para a gente ter um sistema resiliente a gente tem que ter resiliente e seguro. A gente tem que tratar os outros como não confiáveis. Onde não confiável é isso. Tanto pode ser não pode ser inseguro ou pode ser não dependente. Eu não consigo depender daquele cara. Ele pode sumir a qualquer momento. Então, tratar os outros sistemas. Então, se eu sou um sistema de gestão de dispositivo, eu tenho que tratar o serviço de auditoria de usuários como um sistema que não vai estar lá sempre. Eu tenho que gerar meus eventos e consumir os eventos. Se eu não conseguir gerar ou se eu não conseguir ter minha funcionalidade atendida, beleza. Eu tenho que falar, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer agora, tente mais tarde. Mas isso não pode destruir todo o sistema. Então, por quê? Por exemplo, se eu vou atualizar a tela de cadastro de usuário, eu não posso parar o serviço de comunicação de dispositivos. Não faz sentido. Eu não consigo explicar para nenhum cliente. Tem que parar tudo porque você pediu para cadastrar o endereço da unidade consumidora, por exemplo. E como a gente não está inventando a roda, a gente foi atrás de como é que os outros estão fazendo. Então, isso aqui é uma imagem que eu tirei do Apache Kafka, eu já vou falar um pouquinho mais, mas a ideia é que você tem vários sistemas falando com vários outros sistemas
de uma forma bastante desorquestrada, né? E tentou se fazer alguns tipos de sistemas como Enterprise Service Bus, como API Gateways, para tentar isolar e para tentar configurar e você ter um pouco mais de controle. Porém, eu acho que essa questão do Event Driven Architecture gera uma arquitetura mais limpa nesse aspecto de tem um cara que é responsável por gestão dos eventos, que é o Apache Kafka. Então, quantos de vocês já ouviram falar do Kafka? Teve uma porrada de palestra do Kafka, eu não vou ficar falando um monte de coisa, mas a ideia é que o Kafka, para a gente, é o backbone hoje da nossa implementação. Você pode pensar o Kafka como um JMS, no nosso caso, a gente usava o JMS como entre, por exemplo, o Axiom e o Wix, era uma mensagem JMS saindo do sistema para o outro. Mesmo se eles estivessem na mesma VM, era por JMS. Justamente para ter a questão de fluxo, para ter a questão de confiabilidade da entrega da mensagem, e se, por exemplo, se o meu consumidor está sobrecarregado, o produtor põe na fila. O bom é que o Kafka permite algumas outras semânticas que o JMS, por exemplo, não conseguia suportar, como uma mensagem ser consumida por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, em tempos diferentes, então a mensagem é mais durável. O JMS era muito difícil para fazer isso, com o Kafka é muito mais fácil. E aí, quando a gente fala de outros, realmente tem bastante gente usando. Isso é só um exemplo, isso também foi usado para convencer meu chefe, porque isso era legal. Porque tá muita gente usando mesmo. E tem agora KafkaCon, tem um monte de eventos e palestras sobre isso, e a gente falou, putz, realmente faz sentido. Os caras estão investindo pesado nessa tecnologia. E a gente não for usar isso mais para frente, a ideia de ter um Event Bus, vamos chamar assim, a gente vai precisar de qualquer jeito. Então, se hoje é o Kafka a implementação desse Event Bus, mais para frente pode ser outra implementação. E aí a gente saiu de um monolito, que era praticamente uma VM para alguns serviços. Então, também, uma das coisas mais difíceis, eu já falando um pouco do final da palestra, uma das coisas mais difíceis é saber aonde cortar o seu monolito, né? Você tem uma porrada de tela, às vezes você pode falar, vou cortar por menu, vou cortar por funcionalidade, vou cortar por não funcionalidade. Então, por exemplo, a gente fez um serviço de log e auditoria. Isso não é um serviço funcional, é um serviço não funcional. Então, teve bastante trabalho nosso em cima de aonde cortar e como fazer essa interface ser o mais reusável possível. Alguns serviços são bem não tradicionais, por exemplo, esse cara... Espera aí, que eu apertei o botão errado. Esse cara aqui, não dá para ver esse verdinho de novo, mas esse cara aqui, o Switch, por exemplo, é um cara que é gestão de comunicação TCP/IP para dispositivos de IoT. Então, é uma coisa que fala o nosso protocolo, mas ele vai junto no sentido de dar evento no Kafka, consumir evento do Kafka, colocar coisas em cima de base de dados no SQL e assim por diante. Alguns serviços são bem pão com ovo, no sentido de é mais próximo do que a gente conhece, gestão de tela, fazer gráfico, fazer informe, fazer relatório. Essa aí a gente realmente falou, não, vamos usar essa banda de tecnologias aqui que faz muito sentido para a gente. Então, a ideia da arquitetura do futuro era não funcional, era aquilo lá, e como é que a gente chega nisso pensando nas tecnologias? Isso foi praticamente como a gente chegou, ou aonde a gente colocou. E aqui está escrito Java EE 8, mas na verdade é Java EE 7 ou 8. Acho que a nossa versão hoje até é o 7. Mas a ideia era, vamos continuar na nossa... A gente acredita realmente no Java EE, no Jakarta EE, agora indo para frente, até parênteses do Jakarta EE. Tipo, a ideia é que a comunidade de fabricantes que suportava antes o Java EE dentro do JCP, quis sair do JCP para poder ser mais ágil e mais rápido e mais fair, mais justo, com todo mundo contribuindo. Então, vai continuar, e a gente trabalhou com a JBoss e a Red Hat, a gente continua usando as implementações deles para ser a nossa implementação de microprofile. E aí tem algumas bibliotecas, acho que a principal escolha, que foi a principal escolha mais não ortodoxa, de acordo com os meus desenvolvedores, foi a questão de usar o Vaadin. Eu não sei quantos de vocês conhecem Vaadin. Poucas pessoas. Então, Vaadin permite você fazer sua interface de usuário web em Java. Então, você faz praticamente igual o Swing. Todo mundo conhece Swing, né? O Swing básico lá do JavaFX, Swing, aquelas coisas bem antigas. O Vaadin é a mesma coisa para a web. Então, eu consigo implementar o botão, a tela, a tabela, gráfico e tudo mais, usando Java e debugando com Java e tudo mais. Então, é bem poderoso. E eu acho que é uma escolha também, mesma coisa, facilita a nossa vida e fica cada vez mais Java. Por que não usa Angular? Por que não usa... Porque a gente quer usar Java. A gente sabe Java, tem 12 milhões de Java. Java é o futuro
Eu não quero ter que aprender Node.js, que depois de amanhã tem uma vulnerabilidade, que alguém coloca alguma coisa no NPM e quebra todo o meu negócio, porque... Não, velho, é Java, eu conheço Maven, conheço Unit Test, conheço tudo, é Java. Java é Java, dá para fazer tela em Java. Nossa versão anterior usava o JSF, e era Java meio com HTML, ou meio taraná, tipo, não é tão Java. Ah, mas o Vadim não usa Java por baixo. Não quero saber, eu não vejo isso. Cara, eu programo em Java, se eu abrir o Eclipse aqui, eu uso Eclipse IDE. Se eu abrir o Eclipse, eu consigo ver as classes do botão, eu consigo ver a lógica de negócio, está tudo encapsulado no Java, que é uma coisa que eu conheço, eu e 12 milhões de pessoas conhecem. Então, Java é o futuro, continua sendo o futuro, a linguagem número 1 do mundo, continue usando. Não vai ser Go, não vai ser Scala, não vai ser... Java. Amém. Mas a ideia, então, outra quebra de paradigma grande, então, no título da palestra está lá Microprofile, que eu vou falar daqui a pouquinho, Kafka, que eu já falei, e o NoSQL. A questão do NoSQL eu acho que é bastante importante para a gente aprender a quebrar os tipos de dados no tipo de armazenamento correto. Quando a gente fala de IoT e praticamente qualquer sistema de monitoramento, a gente tem 3 tipos de dados. A gente tem um tipo de status, onde seja o dispositivo está conectado ou não, quando foi o último dado enviado e assim por diante. A gente tem um dado de cadastro, ou seja, que é o nome, endereço daquele dispositivo, o SIM card, assim por diante. E a gente tem o histórico, que é os dados enviados por ele desde sempre. Você pode discutir que o histórico é o snapshot dos status, ou o status é o último histórico. Mas a ideia é que um tipo de dado de status é diferente do tipo de dado de histórico, é diferente do tipo de dado de cadastro. Você acessa esses tipos de dados diferente. Então você escreve muito mais cadastro, você escreve menos cadastro do que escreve histórico. Você lê muito cadastro e quase não lê histórico. O histórico é quando o usuário quer buscar um relatório. Então, são bases de dados e necessidades diferentes para tratar esses tipos de dados diferentes. Eu acho que isso é uma lição muito importante que a gente teve. Meu chefe tinha uma ideia de fazer chave e valor para tudo. A gente tentou implementar chave e valor para tudo em 2004 e praticamente arriou o sistema. 2004, 2005 era muito ruim. E assim, fazer uma coisa bem DocumentDB, assim, com chave, valor e ter um cadastro, meta-cadastro, assim por diante. Mas fazer isso numa base de dados relacional, aí depois ter que buscar toda a estrutura para dentro da memória, para daí você buscar um dado só, é muito ruim. Então, conheça as ferramentas que você tem, o tipo de dados que elas tratam e, por exemplo, o MongoDB é para database de documentos. Então, os nossos cadastros são em Mongo. O Redis a gente usa para status, para cache de última versão, último taranã, ou snapshot de um cadastro que eu vou ler muito e escrever pouco, porque a ideia dele é ser rápido no acesso. E o InfluxDB é para Time Series Database, que é um tipo de dado diferente, ele pode ser armazenado mais fácil e gerar estatísticas em cima disso de um jeito mais fácil. Então, por exemplo, eu quero pegar o máximo e o mínimo de um consumo de energia elétrica a cada 15 minutos ou a cada 1 hora. Esses tipos de base de dados têm funções estatísticas já prontas para isso. Então, acho que é isso que o mundo do NoSQL traz para a gente. Mas com Oracle a gente consegue, com uma porrada de plugin e $200 mil para Oracle, você consegue ter coisas parecidas. Legal, se você trabalha na Oracle, é bom para você. Mas a ideia é que a gente tem a necessidade nossa de dado e das estatísticas não justifica um investimento tão pesado em infraestrutura assim. A gente consegue funcionalidades semelhantes no mundo open source e se precisar de suporte, a gente paga o suporte. Bem, quantos de vocês conhecem o Eclipse Microprofile? Para saber se eu tenho... É bom eu falar bastante dele, então. Então, o Microprofile é praticamente a resposta da comunidade à necessidade de fazer microserviços em Java. Então, o que eu quero dizer com isso? O Java EE era o jeito de fazer Java Enterprise, né? Java nas empresas, decênios, né? E aí começou, por N questões que eu não vou entrar aqui, principalmente porque está sendo gravado, a Oracle começou a não responder como a comunidade queria e a comunidade falou, vamos então fazer alguma coisa. Então, a partir de... foi em 2017 isso, a partir de poucos serviços, para você fazer um microserviço, pensando no microserviço mais simples, que é o que o pessoal faz exemplo, que é uma plataforma REST, para ler um dado, escrever um dado na base de dados e tratar um pouco esse dado, você não precisa da pilha inteira do Java, você não precisa de transactions, você não precisa de tudo isso, você precisa de praticamente 3 coisas. Você precisa de CDI, que ninguém mais
faz gestão de dependência na mão. Isso aí veio do Spring, e aí a gente tem um CDI no mundo Java EE. A gente precisa de tratamento de JSON, porque o mundo não fala mais XML, o mundo fala de JSON. E a gente precisa do REST interface, né? Ninguém fala mais em SOAP Web Services, apesar de que eu faço integração em SOAP Web Services todo dia. Tem código aqui que eu tenho que mexer. Mas a ideia é que a gente faz muito mais em REST. Então, o MicroProfile, na versão 1.0, era só essas 3 caixinhas de baixo aqui. Era o CDI, o JSON-P e o JAX-RS, que são especificações do mundo Java EE. Eles pegaram isso daqui e falaram, isso aqui é MicroProfile 1.0, fim. E eles queriam falar, a ideia do MicroProfile, o mindset do MicroProfile vai ser uma coisa mais ágil, que acompanhe mais a tecnologia, esse mundo novo do microserviço, Docker e afins. Então, quando a Red Hat lançou o Quarkus, eles usaram bastante da implementação que eles tinham de MicroProfile para agilizar e saber o que a comunidade precisa para fazer esse ambiente mais ágil de MicroProfile, para esse ambiente mais novo de REST, de APIs e tudo mais. Então, a gente tem a versão que a gente, como eu estava em janeiro de 2018, a versão que a gente escolheu para agora é a versão 1.3. Eu vou mostrar a versão atual, a 2.2. A ideia é que eles lançam temporal, então não é por funcionalidade, de tempos em tempos eles lançam uma versão. E a ideia é poder quebrar um pouco mais rápido do que um standard, mas focar no open source. Então é bastante open source. Eu sugiro que vocês que não conhecem ainda vão no site, é microprofile.io, é bem simples. Se jogar no Google Microprofile vai aparecer também. Mas a ideia é que ele tem tudo o que você precisa para fazer um microserviço simples, no sentido de sem ser complicado. Não é simples, seu microserviço é simples, não é. Fica simples para você fazer seu microserviço. A versão 2.2, praticamente, se você olhar aqui, tem uma caixinha nova, tem bastante atualização, mas eles estão preocupados em, então, eles atualizaram a versão do Java EE, então o CDI 2.0 do Java EE 8, que vai ser igual ao Jakarta EE 8. O Jakarta EE 8 vai ser igualzinho ao Java EE 8, era só realmente a migração do fornecedor. Do fornecedor não, do ambiente de sair da JCP e ir para Eclipse. E tem tudo que você precisa, então configuração, por exemplo, é uma coisa que todo mundo precisa, tem já uma especificação para isso, suportando em cima do Zookeeper, em cima de arquivo texto, de environment variables que você pega do seu Docker e assim por diante. E, como eu disse, não é só uma empresa indo atrás disso. Se é o Spring, é da Pivotal, ponto. Não, o MicroProfile tem N fabricantes dos maiores, como a própria Oracle, IBM, Red Hat. As menores, como a TubTribe, Payara, são empresas que não são tão grandes comparadas com Oracle e assim por diante. A ideia é ter a comunidade e vários tipos de players provando os serviços assim. Por último, o JNI é um pouco de jabá do projeto que a gente trabalha, eu e o Otávio. O Otávio é o dono do projeto, foi a ideia dele, ele começou o projeto. Eu estou ajudando ele na questão do JNoSQL, que a ideia é, a gente tem APIs em Java para fazer acesso à base de dados, como JDBC e JPA. A ideia é que essas APIs são praticamente todas para o mundo RDBMS, né, para o mundo relacional. Para o mundo não relacional, a gente não tinha nada parecido. Se você vai fazer um acesso à base Redis, é diferente do Cassandra, é diferente do Mongo, mas você tem que, mesmo dentro da própria tipo de base de dados, e aqui cada caixinha dessa aqui embaixo representa um tipo de base de dados no SQL. Mesmo dentro, se você for trocar de uma para outra, do Mongo para alguma outra, você tem que, se você for usar a API do Mongo, você tem que trocar toda a API do Mongo de A para B. Então, a ideia desse projeto é ter uma camada semelhante ao JDBC para comunicação com essas bases de dados, e aí eles vão implementar as especificidades das bases de dados, e semelhante ao JPA para o mapeamento dos seus objetos para a base de dados. Então, a ideia é que você tem um @entity igual você tem no JPA, você tem um @entity que representa o documento, você fala que ele é um documento e segue a vida. E beleza, isso aqui também é meio que qualquer microserviço vai ser praticamente isso. Vai ser um Docker, uma imagem Docker. A gente está trabalhando com Docker e, sei lá, 4 ou 5 anos atrás era muito difícil. Hoje é muito fácil. Hoje tem integração com Maven. Hoje tem uma porrada de coisa já pré-pronta para você começar a trabalhar. Então você tem uma JVM que você roda a implementação do seu fornecedor favorito de MicroProfile. No meu caso é o Thorntail. E aí você implementa o seu microserviço. Olhando um pouquinho mais por dentro, a única coisa que não está muito pronta, e tem artigos falando como fazer, mas a gente fez o nosso, é a integração do Kafka com o MicroProfile. Então a gente fez um jeito de receber os eventos do Kafka como eventos CDI.
Então a gente viu até, tinha uma biblioteca open source para isso, mas ele fazia de umas semânticas diferentes do que a gente queria, a gente fez a nossa própria versão. E então a gente tem a implementação do nosso serviço, gerando e consumindo eventos através de um CDI, e a gente tem o Microprofile API 1.3 para servir de base disso daí. Então, o que eu quero dizer? Todas as caixinhas que eu vou mostrar aqui, tipo, como é que acessa um outro serviço REST usando isso aqui? Como é que ele fala, como é que ele tenta acessar, se der problema nesse cara, ele põe fault tolerance. Ele usa CDI 1.1, ele usa health check, ele tem configuração usando esse cara aqui, e assim por diante. Então, tudo que você precisa, com Go, com Spring Boot, você tem as mesmas funcionalidades. Não é literalmente igualzinho, obviamente tem suas diferenças, mas as mesmas funcionalidades desse pessoal todo você tem no mundo Microprofile também. As telas são praticamente iguais aos serviços que não são telas. Obviamente eu vou fazer implementações de componentes de web usando o Vadin. De novo, porque eu gosto de Java. Eu não gosto de Java. Eu gosto de Java porque eu gosto de negócio estável, tipado, que eu não vou passar um monte de tempo debugando ponto e vírgula, faltando assim, lá na produção, né? Eu consigo ver na hora de compilar que está tudo certo, que eu não vou ter surpresas desagradáveis. Eu acho que, também, de novo, é uma discussão que eu tive com o meu time. Falar, putz, não, velho. Vai por mim, a gente tem essa vontade de manter o mundo Java e no final deu certo. Eu acho que uma das coisas o que deu certo que a gente conseguiu fazer no nosso sistema foi essa separação dos concerns e ter a linguagem de desenvolvimento, versão release bem definida, a independência dos serviços, que a gente não tinha isso antes. Antes era difícil de saber onde colocar uma classe ou uma tela nova, era bem complicado e a gente conseguiu fazer isso com essa ideia de gerar eventos, de consumir eventos. Ajudou a gente a ter múltiplos serviços trabalhando em conjunto. Então, por exemplo, tem um novo protocolo, um novo dispositivo que não fica sempre sendo conectado do tempo, mas então eu quero que a tela que mostra se ele está conectado ou não vai ter uma semântica diferente para dispositivos que são... Eu vou falar algumas tecnologias de IoT, me desculpa, tá? Se é a comunicação Sigfox, que é uma comunicação ultra low power, que o cara manda 2 mensagens por dia, e tem um cara que está ligado na tomada falando no 3G. São dispositivos diferentes, com necessidades diferentes, e semânticas de conectado ou não diferentes. Um Sigfox que mandou mensagem nas últimas 12 horas está conectado por todas para a gestão desse dispositivo. Ele está lendo, está comunicando e está funcionando. Então, a tela que mostra se está o dispositivo conectado ou não consome um evento Device Connection Status. Quem vai gerar se o dispositivo conectado ou desconectado define a semântica. Se vai ser um serviço ou se vai ser 10 serviços, não interessa. A tela vai consumir um serviço e o cara que vai monitorar e contar quanto tempo o dispositivo esteve conectado consome o mesmo serviço. Então, a gente tem essa separação de múltiplos serviços consumindo e gerando mensagens, é uma mão na roda para quando você quer expandir seu sistema. Você começa pequeno e depois você vai expandindo, adicionando novos serviços, consumindo esse seu fluxo de dados. Eu acho que isso é uma coisa que deu muito, muito certo. E só isso eu acho que já vale a pena essa separação e essa Event-Driven Architecture, né? Essa ideia de você pensar que as coisas acontecem nos seus sistemas como eventos, né? Você não ser muito voltado a monolitos de funcionalidade de cadastros e quem quiser saber de cadastro vai perguntar para o dono do cadastro. Não. Cadastrou um novo dispositivo, ele gera um evento, dispositivo cadastrado. Quem precisar saber de dispositivo cadastrado consome esses eventos. Então, tem o cara que gerencia o status da conectividade. O cara que vai permitir a comunicação desses dispositivos. Então tem o Authentication. Aí ele vai pegar e consumir os eventos de dispositivo cadastrado, descadastrado e copiar as partes. Para autorizar um serviço, eu não preciso do endereço dele. Então, eu crio uma subcópia dele com as informações somente as relevantes para o que o serviço se propõe a fazer. E eu acho que deu certo bastante do que a gente tinha se proposto a fazer, deu certo, mesmo que a gente tenha passado por algumas coisas, que é o próximo slide, de que deu alguns problemas. A gente conseguiu ter uma arquitetura que tem alta disponibilidade, segurança, escalável e fácil de usar. A ideia, de novo, é ter uma arquitetura que permita que a gente tenha isso para os próximos 10 anos, e eu acredito que sim, esse é o futuro. Usando o Java, Kafka e Microprofile, a gente vai ter, nos próximos 10 anos, uma arquitetura mais fácil de evoluir e escalar no sentido de agora a gente está com 4G, o 5G está lançando, vai ser muito mais dispositivos conectados, a gente precisa de um jeito de escalar isso para muitos milhares de dispositivos muito rápido. Essa arquitetura vai conseguir fazer isso.
E aí o que deu de errado? Eu acho que é quando o pessoal do QCon fala com a gente para fazer a palestra, eles falam bastante, fala da sua experiência. E eu gosto de saber o que deu de errado, justamente para não fazer o que deu errado, né? Uma das coisas que foi mais difícil foi migrar desse mundo RDBMS, lá, o relacional para o não relacional. Eu, ano passado, no TDC, eu dei uma palestra justamente dos 9 erros do NoSQL. O primeiro é tratar o NoSQL como SQL. Então, você vai fazer uma base de dados de cadastro, você tenta normalizar. Você tem ponto de serviço, dispositivo, aí você tem um link entre os dois. Aí você tem... Não é assim que se pensa em NoSQL, a gente fez isso... E a gente deu um tiro no pé nesse aspecto, ficou uma performance bem ruim, a gente teve que reimplementar algumas coisas para falar, não, a gente está usando uma base de dados de DocumentDB, a gente tem que pensar como o DocumentDB pensa, vai ter replicação de dado, vai ter, mas é por um motivo de performance, por um motivo de facilitar a nossa vida no futuro, de ser flexível e tudo mais. A gente escolheu esse caminho, vamos continuar nesse caminho, faz sentido esse caminho. Quando você muda o mindset e usa direito, funciona bem. A captura de logs, eu acho que é uma coisa do seu monolito que tinha um arquivo server.log só e era muito mais fácil de saber o que estava acontecendo no sistema. Agora a gente tem mais de 20 microserviços, micro e macroserviços, e aí saber o que aconteceu por causa do que é um transtorno muito grande. Mesmo usando o Elk Stack, né, do Elasticsearch, Logstash e o Kibana, é muito difícil, bem mais complicado do que a gente imaginava. Não é só coletar os arquivos de log, é conseguir relacionar os eventos que acontecem entre um e outro. Então, uma das coisas que a gente adicionou, sei lá, no segundo mês foi uma correlation ID nos eventos para saber esse evento aconteceu por causa daquele evento e para a gente tentar rastrear o que está acontecendo. Isso, se vocês forem para esse caminho, gastem um tempo estudando como fazer isso. Agora o mundo já andou também, é legal que não é só a gente que tem esses problemas, mais gente tem problemas desse tipo e a gente quer... Tem Open Tracing, tem algumas novidades nesse aspecto para ajudar a você rastrear o que está acontecendo. A separação de serviços em algo mais reutilizável também, o ponto de corte, como eu disse no começo, é um problema. Como é que você define aonde cortar, que API e tudo mais, isso não tem resposta certa. Às vezes você vai fazer um negócio que é muito grande, às vezes você vai fazer um negócio que é muito pequeno, e o seu time vai dizendo, tem que ser o bom o suficiente para você não precisar mexer nele sempre, e você saber para que ele serve. Eu acho que essas são as duas guidelines para você saber onde cortar. Mas é isso, o pequeno o suficiente pode ser um método usando serverless, usando functions no Oracle, no AWS Lambda ou no Oracle FN, ou pode ser uma interface de usuário como de gestão de dispositivo. Qual é o tamanho disso? Não tem uma resposta certa. Um problema muito grande que a gente teve, principalmente agora há pouco tempo, é que o recurso da máquina, quando a gente começa a subir muitas JVM, começa a ficar pesado, né? Então, antes com 16 GB de RAM eu conseguia subir a plataforma inteira para uma demonstração, agora não mais, porque agora eu tenho 20 JVM subindo, cada JVM tem praticamente 150 MB no mínimo de RSS, então começa a ficar muito grande, os microserviços de tela sobe 1 GB de cada um, eu tive que pedir, agora o nosso mínimo é 32 GB e não é mais 16, ou 2 máquinas, que aí você sobe esses serviços em lugares separados. Às vezes, quando a gente quer facilitar a demonstração e tudo mais, a gente sobe uma máquina só, sobe tudo numa máquina só, se não subir com o mínimo de... agora o mínimo mesmo é 20 GB. Se não subir com o mínimo de 20 GB, já era. Então agora o mínimo nosso é 32, para que a gente vai colocando mais serviço, vai fazendo mais serviço, a gente acha, legal, é expansível, é rápido, taraná, tem um custo de máquina associado, presta atenção. E o monitoramento e orquestração desses serviços, ainda mais quando você está em cluster, isso também se você não tem disciplina, isso é um pouco da disciplina também da empresa. Se você não tem uma disciplina boa de monitoramento e orquestração do que sobe antes do que, é difícil. A gente hoje está penando, eu falei hoje com o meu desenvolvedor, o Kafka está subindo muito devagar, o nosso serviço sobe antes do Kafka, então ele travou em vez de ele tentar reconectar de novo. Porque é isso, o Kafka subir não é só o processo estar em pé, ele tem que terminar de bootar, ele tem que estar pronto para receber request. O ideal seria esse nosso serviço subir depois do Kafka e não antes, porque não faz sentido esse cara subir, não. Então tem algumas coisas a gente consegue com o microprofile colocar no health e para monitoramento de status, por exemplo. A gente consegue falar, o serviço está pronto, pode falar, o serviço está com erro. Às vezes a gente não consegue, no Kafka é uma coisa que a gente tem que usar deles mesmo. Então essa adaptação de como monitorar e orquestrar os serviços é bem relevante, prestem atenção nisso. E o que a gente vê para o futuro
que a gente quer justamente fazer agora no próximo semestre é fazer a atualização. Tipo, realmente a gente está no Java EE 7 com Java 8. O Java 12 é a versão atual, a próxima é a 13. O Java 11 é modular, a gente não está usando nada disso, a gente usa praticamente o mesmo Java 8 de sempre, sem nenhuma otimização, sem nada. E o Java 11, junto com o Quarkus e o Native, o pessoal também, de novo, se vocês não viram as palestras de Quarkus, eu recomendo que vejam, porque é um futuro bem promissor de como diminuir, o que eu acabei de falar, o consumo de recursos dos sistemas é bem importante para esse mundo novo, tanto seja para o seu recurso próprio, seja para pagar menos para a Amazon quando eles estiverem subindo os seus recursos, seus serviços. E o Kubernetes é uma coisa que a gente sempre quis usar, ainda não conseguimos usar, é muito complicado para um time, o nosso time não é tão grande para ter um pessoal focado nisso daí, a gente não conseguiu ainda fazer um jeito legal de orquestrar, a gente quer investir nisso daí mais para frente. Eu tenho mais 6 minutos, eu ia fazer um demo e o demo ia estourar, e desculpe que não deu para fazer o demo, mas também o demo ia ser meio boring, que é só eu vou desligar uma máquina e subir ela de novo e vai funcionar. Para subir e descer ia demorar muito tempo, porque demora para subir os serviços e tudo mais. Então eu falei, melhor ficar e deixar esse tempo para perguntas, agradecendo a presença de vocês. E se isso tipo de trabalho, se vocês gostam de Java, gostam de IoT e de cerveja, e fazer cerveja, podem trabalhar com a gente tem escritórios em Campinas, São Paulo, Florianópolis. A gente gosta de Java e Java, a ideia não é o Spring, a ideia não é framework Java, eu começando com Java, ou sou Java Master, Java, a ideia Java é o caminho, Java. Obrigado, pessoal. Pessoal, se alguém tiver pergunta, dá tempo de fazer umas 2 perguntinhas aí, tá? Dependendo da resposta, até 3. Alguém quer perguntar alguma coisa? Opa, a minha pergunta é, você falou de ficar agnóstico de cloud, você utiliza alguma coisa para versionar a sua infra, como Terraform, algo do tipo? Ainda não. A gente usa praticamente a versão do Docker Compose e a versão do Maven para ser a versão da... O nosso Dockerfile está dentro do Git e a gente usa a versão como se fosse tratando como código mesmo. Tanto a infra é o nosso Dockerfile com o Java da Azul, por exemplo, ou o Kafka a versão tal. Não tem nada muito mais relevante do que isso, não. Beleza, obrigado. Mais uma. Bom dia. Hoje, boa parte dos microserviços estão indo para serverless. Eu gostaria de saber, tu iria para Java serverless, mesmo sabendo que Sim. É a linguagem mais lenta? Sim, porque eu acho que o futuro, como eu mostrei agora no último slide aqui, esse Quarkus vai diminuir bastante isso. Então, eu estou sem Wi-Fi aqui, mas se você for na página do Quarkus, ele vai ter a comparação justamente o tempo de boot e um dos desenvolvedores deles da Red Hat na segunda-feira fez uma palestra sobre isso. Pega a gravação, vai para os últimos 5 minutos da palestra. Ele roda um negócio que, tipo, é sério, ele põe e publica e faz as coisas em menos de 1 segundo para subir um REST com conexão à base de dados. Então, sim, hoje mas eu não gosto de estar... Então, esse é o problema de ficar velho, é que você fica com mais receio de ter problemas e de ter que consertar as coisas. O mais new and shiny não é para você, não é para mim, não é para minha empresa. Eu não estou no mercado de tecnologia, eu estou no mercado de serviço de soluções para os problemas dos meus clientes. Então, eu não fui o primeiro a pular no Macroprofile, eu não fui o primeiro a pular nessas coisas, no Docker, no Kubernetes. Eu estou esperando o pessoal ir e botar esse caminho. Então, o Quarkus hoje você consegue fazer coisa super rápida nele. Está na versão inicial. Eu não vou usar isso agora. Daqui a 2 anos, provavelmente. Então, se eu fosse fazer serverless, sim, eu iria. Porque mesmo não compilando para nativo, você tem bastante vantagem de compilação. O que ele faz? Ele analisa estaticamente seu código e tira todo o lixo do seu código e gera um jar bem menor, que é bem mais rápido de executar. Então, você consegue... Eu não tenho testes para isso, para falar com primeira pessoa, até uma das coisas que está na minha lista para fazer esse segundo semestre, justamente para ver a performance, porque sim, é uma questão de... O Java nasceu com essa questão de dinâmica, que para um caso do serverless você não precisa ser dinâmico nisso. Então, acho que sim, a linguagem se tem, talvez os frameworks e o suporte para isso não esteja 100% pronto,
mas vai estar. Então, eu acho que sim, é o futuro. De novo, é o futuro, é o caminho. Não saiam do caminho, acreditem que o Java proverá. Beleza? Vai lá. Tá. Vai lá. Converter swing em Vadin, tem alguma ferramenta ou é... Eu acho que até tem. Eu vou te ser honesto que swing é muito velho. E tem, mas os conceitos de swing são os mesmos conceitos no Vadin. Então, por exemplo, ter event listeners, ter o botão, panel, essas coisas. Então, talvez não tenha uma ferramenta para ser automática. O pessoal do Vadin com certeza deve ter alguma coisa para isso. Eu não precisei, então eu não fui atrás. Mas ter feito swing na minha vida, lá quando eu era criança pequena, me ajudou muito a entender como funciona. Porque aí você faz new button, new panel, põe o flow layout, põe o button lá dentro, registra o action listener, que é um lambda, e seja feliz. Então, a ideia os conceitos do swing estão bastante presentes no Vadin. Eu não sei realmente de uma ferramenta para isso. Beleza? Tem 1 minuto e 25 pelo cronômetro aqui, se alguém quiser fazer mais Alguém tem mais uma última pergunta? Tem uma lá atrás ali. Ó. Chega aqui. Você chegou a implementar uma estratégia de tolerância a falhas no serviço, ou seja, o serviço falhou, você guardou a mensagem, depois quando o serviço subiu, tenta de novo automaticamente? Isso, o próprio Kafka te ajuda nisso. Então, se você perde alguma mensagem enquanto você está fora, quando você volta, você consegue reconsumir essas mensagens. A gente tem, então, no quesito de consumo de mensagem. E na hora, a mesma coisa na questão de você produzir. Quando você produz, quando você solicita alguma coisa para alguém, você põe na fila e tem um timeout. Dependendo da operação, você vai falar timeout, não tem o que fazer. Já era, tenta de novo mais tarde. Não dá para esperar muito tempo. Se o usuário clica e o serviço não está disponível, você tem que mostrar para ele que não está disponível. O Microprofile tem isso aqui que é chamado Fault Tolerance, que é justamente para você implementar tentativas automáticas e, por exemplo, circuit breaker ou coisas, tenta primeiro esse, depois aquele, ou respostas default se o seu serviço não está disponível. Então já tem APIs prontas para isso. Isso não tem nada a ver com o consumo de mensagens, é só realmente para um microserviço consumindo, por exemplo, um outro microserviço via REST. Funciona. Até um dos problemas meu é que na hora de retentar, isso é um problema, que até é um nicho que está aberto que a gente precisa resolver. Na hora de retentar, ele tem o token de validação da sua sessão, tem que ir para todas as threads, então tem um jeito de guardar isso. A gente estava guardando numa sessão tal, que não é o jeito certo, tem que guardar um jeito tal. Então, funciona, a gente usou, e é uma coisa que recomendo sim que use. Então, até me perguntaram ontem no Community Night, quem usa em produção? Eu falei, a gente usa em produção e funciona. Já é uma coisa que está aí há mais tempo. Então, a versão 1.3, que foi baseada em implementações passadas, já está aí faz um tempo. Eu sugiro que vocês tentem sim. Beleza? Estourou o tempo, então obrigado, pessoal. Qualquer coisa, manda mensagens no Twitter e assim por diante. E é isso. Valeu.